Olá pessoal, tudo bem? Uma das coisas que a gente tem ouvido falar muito, tanto no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, como nas aulas que eu dou na faculdade, é o medo dos alunos, o medo dos médicos com relação à concorrência. Tem se falado muito na questão da quantidade de médicos que saem por ano, cerca de 26, 27 mil médicos por ano se formam no país. E agora esse assunto veio mais à tona porque o Revalida vai ser feito em dezembro e cerca de 14.500 médicos se inscreveram para fazer o Revalida. Para quem não sabe, o Revalida é uma prova que o governo faz para médicos, sejam brasileiros ou sejam estrangeiros, que queiram trabalhar com médicos aqui no Brasil. Então as pessoas já fizeram a conta, né? 26 mil mais 14 mil, nós temos aí 40 mil médicos por ano agora no Brasil. Na verdade não é bem assim. Primeiro, o Revalida é uma prova que ele tem um índice de aproveitamento, um índice de aprovação que é muito baixo. A gente, não existe uma média, teve anos que foi 20%, o ano passado, a última edição, que não foi ano passado, foi cerca de 7% dos médicos. Então 7% dos médicos que fizeram a prova efetivamente conseguiram a aprovação para poder exercer a medicina no Brasil. O que chama bastante atenção nos números do Revalida é que mais da metade dos médicos inscritos são brasileiros. Então são brasileiros que se formaram na Bolívia, no Paraguai, em Cuba, em outros países e que estão voltando ao Brasil agora para poder exercer a medicina. É claro que existe uma série de contestações dos colegas que fizeram a faculdade aqui, a gente não vai entrar nesse assunto, mas o fato é o seguinte, realmente o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e as pessoas começam a ficar com medo. O que eu vou fazer para me sobressair no mercado desses? Antes se formavam ali, sei lá, 6, 7 mil médicos, hoje aí com 26 mil, podendo chegar a 40 mil médicos. O que eu posso fazer para me destacar? Porque senão a pessoa vai entrar naquele ciclo vicioso, né? Trabalhando em lugares que tem uma infraestrutura pequena, um salário baixo, vai ter que trabalhar mais tempo, queria trabalhar só 40 horas, vai acabar trabalhando 60, 70, 80 horas por semana para poder atingir uma qualidade de vida aceitável. Então é claro que a gente não é obrigado a fazer essas más escolhas, mas eu acredito que as pessoas têm que começar a traçar o caminho de sucesso na medicina lá na faculdade já, e depois durante a residência, nos primeiros anos de formado, para que eles consigam se destacar. E como é que é isso? O que seria interessante hoje? Quais são as habilidades que o médico de hoje tem que ter para poder se destacar nesse mercado cada vez mais competitivo? Bom, as primeiras são óbvias. O primeiro aspecto é o aperfeiçoamento técnico. Então, quanto mais qualidade você tiver na tua formação, seja ela durante a faculdade, na residência médica, você depois da residência poder fazer uma super especialização, fazer cursos, fazer estágios na tua área. Se você tem aquela veia acadêmica, então procurar escrever artigos, participar de grupos de pesquisa, fazer um mestrado, talvez um doutorado. Então, quer dizer, o aperfeiçoamento técnico é fundamental. Então, você precisa estar tecnicamente preparado para poder se sobressair na medicina. Mas, infelizmente, isso não é o suficiente. Quantas pessoas a gente vê que são extremamente técnicos, são muito bons tecnicamente, mas que estão aí fazendo plantão como generalista, estão aí trabalhando como generalista, ou estão com 5, 6, 7 empregos, trabalhando com uma qualidade de vida ruim. Só isso não é o suficiente. Bom, a segunda coisa é você desenvolver algumas habilidades que foram perdidas durante todos esses anos
na medicina. Eu digo que foram perdidas, não que você perdeu essas habilidades, mas o médico, de uma maneira geral, perdeu isso. A gente acabou ficando muito técnico, mas pouco empático. Então, é interessante você desenvolver essas habilidades para você poder olhar o paciente no olho, saber o que ele está sentindo, quer dizer, ser empático, saber que existe ali um ser humano e ele poder ver que está falando com outro ser humano, né? Então, muitas vezes, a grande queixa do paciente é essa falta de empatia, essa mecanização da medicina que o médico nem examinou o paciente, nem colocou as mãos e já passou lá um remédio, já passou lá um exame para ser feito. Muitas vezes a gente, primeiros minutos de consulta, a gente já sabe o diagnóstico do paciente, já sabe toda a conduta que a gente vai ter que tomar. Mas a gente não vai parar a nossa consulta por aí, a gente precisa pegar na mão do paciente, olhar na mão, olhar nos olhos, fazer um exame físico que seja aceitável. Então, essa humanização é mais do que necessária hoje para você poder se sobressair. Mas também existem mais coisas. Bom, então você já é um médico que tem uma boa formação, você já é um médico que treinou essas habilidades de humanização, mas as pessoas precisam saber onde você está. Então, hoje em dia, com esse grande número de médicos, onde é que estão os pacientes? Nossos pacientes eles estão nas redes sociais, nossos pacientes estão no Google. Eles não vão procurar hoje opinião do vizinho, qual o cardiologista que eu devo consultar. A pessoa vai no Google e vai digitar o nome da cidade, cardiologia. Ele vai, se ele tem um médico cardiologista que ele tem seguido, ele tem visto esse médico falar nas redes sociais, esse paciente já está criando uma identidade com esse médico, ele já vai passar de ser seguidor a um paciente. Então, é muito importante você investir em redes sociais, em internet, você procurar entender como se passa, como é que é feito, quais são o que o paciente procura, quais são os conteúdos que mais interessam ao paciente, para você poder começar a criar essa identidade nas redes sociais e no Google. Então, isso é bastante importante. Não adianta nada você ficar lá cheio de títulos, né, cheio de especializações e ter um consultório que ninguém te procura. Então, isso é muito importante, você estar presente nas redes sociais. Outra coisa que é extremamente importante é você fazer teu networking com outros colegas, né? Se você é um cardiologista, procurar de repente fazer contatos com endocrinologistas, com nutricionistas, com clínicos, com cirurgiões cardíacos. Quer dizer, você precisa ter essa rede que você possa encaminhar seus pacientes a eles e vice-versa, né? Que você possa ter esses pacientes desses outros colegas. Então, essa é um passo bastante importante e os médicos ficam muito travados nessa parte, tanto do networking quanto das redes sociais. Eles acham que não é para eles, ou que eles não precisam, né? Que já é uma falta de visão aqui, ou que eles não conseguem. Então, eles não têm a habilidade de falar numa câmera, numa habilidade de fazer esse tipo de contato, né? Olhem nesse vídeo quantas vezes eu tive que repetir as coisas. Então, isso a gente não nasce com esse dom, né? E a gente tem que parar de pensar na gente e pensar na pessoa que está do outro lado, que está ouvindo isso, né? Quando você muda o teu foco, isso já facilita muito as coisas. O próximo passo, depois que você começa a ser procurado por pacientes, é você aprender um pouquinho sobre como que você vai administrar o teu consultório. Isso é muito importante. Você não pode deixar de atender pacientes. Você tem que ter uma equipe que esteja preparada para atender os pacientes, para atender as demandas que possam surgir desses pacientes. Você precisa entender um pouquinho de fluxo de caixa, de administração, para que não falte dinheiro lá no final do ano, quando você vai pagar o 13º dos teus funcionários, para que você possa pagar menos impostos dentro da lei, mas que você conheça essas coisas. Então, assim, é muito importante que a partir do momento que você está no consultório, e a gente acredita que
o consultório uma grande arma do médico para ele se destacar, tanto profissionalmente quanto financeiramente. Então é muito importante que você passe a entender essas coisas. E depois disso, o que você precisa é ter um conhecimento de finanças, é claro. Então você fez toda a tua formação, você começa a ser chamado a atenção, você começa a ter teus pacientes, você começa a administrar bem o teu consultório para que sobre o dinheiro. Então o que você vai precisar? Saber como fazer esse dinheiro trabalhar para você. Porque não adianta nada você chegar até aqui, chegar até esse ponto, e aí nesse ponto você passar essa tarefa para uma outra pessoa, para um gerente de banco, para alguma coisa, que você vai colocar o teu dinheiro numa coisa que renda muito pouco ou que tenha prejuízo. Então, esse seria o último passo, mas evidentemente não o menos importante. Então a gente acredita que não adianta você sentar e chorar porque a concorrência está aumentando e que você não vai se dar bem. Sempre vai ter alguém que vai se dar bem, e se não for você, vai ser outro. Então existe um público para todas as pessoas. Existe o público que vai procurar o atendimento do SUS ou de clínicas particulares, existe o público dos convênios, existe o público das clínicas populares, das clínicas de alto luxo. Então você precisa saber onde você quer ir, fixar isso para que você, essa meta, para que você possa chegar lá e poder adquirir com o tempo outras habilidades que infelizmente elas não são mais faladas durante a faculdade, ou nunca foram faladas durante a faculdade. Mas infelizmente só os 6 anos de medicina, mais os 2, 3, 4, 5 anos de residência, você pode até sair tecnicamente preparado, mas você vai precisar de mais características para você se dar bem na tua carreira. Tá bom, pessoal? Bom, o vídeo de hoje era sobre isso. Se vocês tiverem dúvidas ou questionamentos sobre o assunto ou sobre qualquer outro assunto, a gente está sempre à disposição.